Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Cooperativo. Eu sou o Marcos Schuster e apresento hoje o episódio 3. E você que já me acompanha sabe que eu compartilho a visão de que o desconhecimento das vantagens do cooperativismo é o nosso grande concorrente e, na realidade, é o nosso único concorrente. E para tornar o cooperativismo mais conhecido e fortalecido, eu conto com a sua ajuda, curtindo nossa página Planeta Cooperativo no Facebook, compartilhando nosso conteúdo e inscrevendo-se em planetacooperativo.com.br para juntos construirmos um planeta melhor, um planeta mais justo e, no final das contas, é o que nós queremos, um planeta muito mais cooperativo. Eu quero lembrar também que, caso ainda não esteja ouvindo através de um aplicativo de podcast e tiver dúvidas a respeito, acesse no rodapé do nosso site a aba podcast. No episódio de hoje, farei o lançamento de uma série de episódios onde apresentarei os 7 hábitos das cooperativas vencedoras, que são baseados nas minhas experiências e percepções ao longo desses 24 anos no cooperativismo sobre as principais práticas de governança e gestão que fazem a diferença e contribuíram para que algumas cooperativas crescessem de uma forma muito mais consistente e com uma garantia de muito maior perenidade. No bloco Gratidão Cooperativa de hoje também teremos novidades. Olha só, a novidade é a seguinte: ao invés de só eu contar histórias e ações transformadoras realizadas por cooperativas, teremos também colaboradores, gestores e dirigentes de algumas dessas cooperativas compartilhando diretamente com você essas histórias de sucesso e de inspiração. Então é isso, roda a vinhetinha para entrarmos no tema principal do Planeta Cooperativo de hoje. O primeiro hábito das cooperativas que eu considero vencedoras é o de seguirem à risca os princípios cooperativistas. E você vai perceber nos demais episódios que os demais hábitos, eles não precisam necessariamente ocorrerem na sequência. Agora, este primeiro hábito, sim, ele precisa ser de fato o primeiro, ele é o primeiro, porque se não seguirmos os princípios, nós podemos ser chamados de qualquer coisa menos de cooperativa. E se você analisar histórias de cooperativas que tiveram um crescimento sólido, você vai perceber que os princípios não estavam simplesmente expostos em murais, nas paredes ou sendo falados aos cooperados, mas sim colocados em prática. E essas cooperativas também sempre tiveram muito orgulho do seu principal diferencial de serem cooperativas. Outro ponto é o fato delas jamais terem atuado com o objetivo de oferecer vantagens ou benefícios próprios para membros de conselhos, diretorias ou gestores, porque eles próprios entenderam desde o início que deveriam ser os primeiros a dar exemplo e que a cooperativa não havia sido criada para atender os interesses de uma minoria, mas sim de todos os cooperados. Além disso, essas cooperativas sempre tiveram um interesse genuíno pela comunidade, pela educação, pela formação e também pela informação, e as ações que elas realizaram em momento nenhum tiveram o objetivo de dar destaque a integrantes do conselho ou diretores, mas sim o de cumprirem com a sua essência, de cumprirem com seus compromissos sociais junto às famílias, regiões e até segmentos. A filiação política partidária ou envolvimento político de conselheiros e dirigentes também passou longe destas cooperativas e nelas sempre existiram inúmeras ações para que os cooperados participassem de uma forma democrática, de uma forma efetiva das decisões, dos rumos da cooperativa, com programas de formação de novas lideranças, com regimes de representação bem estruturados e uma política de sucessão muito clara e transparente. Uma outra prática essencial é não terem usado o princípio da autonomia e independência como justificativa para não atuarem de forma colaborativa, seja através de redes, de centrais ou de confederações. Ou seja, desde o início, preferiram atuar coletivamente porque sabiam que praticando a intercooperação, elas poderiam chegar muito mais longe e também muito mais fortalecidas, com algumas delas, inclusive, planejando de forma preventiva incorporações e fusões, porque sabiam que seria o melhor para obterem ganhos de escala mais efetivos, maior solidez, mas principalmente para se fortalecerem a fim de continuarem atendendo fielmente às necessidades e expectativas dos cooperados por conta desse mercado cada vez mais competitivo. E falando em incorporações e fusões, eu quero lembrar e valorizar aqui os conselheiros e dirigentes que não deixaram que seu ego inviabilizasse esses processos e abriram mão dos seus cargos porque tiveram a consciência do predomínio dos interesses coletivos sobre os individuais.
Então é importante nosso reconhecimento e agradecimento a essas pessoas por tudo que fizeram pelo cooperativismo enquanto estavam atuando como dirigentes, mas também por conta de atitudes nobres como essa. Outra particularidade dessas cooperativas é o fato de que conseguiram se preparar e às vezes até se readaptar durante os períodos de grande crescimento para que não perdesse a sua essência. Você que é colaborador ou dirigente de alguma cooperativa já deve ter ouvido algum cooperado falando: essa cooperativa não é mais a mesma. Antigamente as pessoas me chamavam pelo nome. Se for numa de crédito, normalmente o cooperado fala assim: tá virando banco esse negócio. Então é importante que as cooperativas tenham cuidado para evitar os efeitos negativos do crescimento, da busca de mercado, porque numa dessas o foco fica somente na expansão, nos novos cooperados que pretendem conquistar e se esquecem daqueles que estão desde o início, que estão há mais tempo participando e fortalecendo a cooperativa. No episódio 2, Desempenho com Propósito Cooperativo, inclusive falei sobre a importância de não perdermos a essência em função desse crescimento e também de outros fatores. Por fim, outro ponto essencial é de que as cooperativas vencedoras sempre fizeram somente aquilo que era possível contar para todos. Ou seja, a ética, responsabilidade e transparência estiveram presentes em todos os momentos dessa cooperativa. E com tudo isso, fica muito fácil concluir que quando as cooperativas possuem o hábito de seguir à risca os princípios cooperativistas, a participação econômica dos cooperados, que é um dos princípios, passa a ser muito mais efetiva, porque eles sabem que a cooperativa está sendo muito bem gerida, que tem bases sólidas e com isso eles sentem de fato que pertence à cooperativa e de que ela lhe pertence. Então é isso, espero que tenham gostado desse episódio e no próximo apresentarei o segundo hábito dessa série sobre os 7 hábitos das cooperativas vencedoras. Não perca, hein? E agora, roda a vinhetinha para entrarmos no bloco Gratidão Cooperativa de hoje. No episódio de lançamento desse podcast, eu mencionei que um dos objetivos desse canal é o compartilhamento de boas práticas, histórias de sucesso e notícias inspiradoras sobre o cooperativismo. Eu falei também que essas notícias não são muito divulgadas porque as mídias tradicionais priorizam notícias negativas, porque são elas que dão audiência e faturamento. Então o bloco Gratidão Cooperativa tem como objetivo abrir um espaço para essas notícias boas do cooperativismo, para que elas tenham mais reconhecimento e que possamos agradecer as cooperativas e entidades envolvidas nessas ações, para que sirvam aí também de inspiração para outras entidades. Eu mencionei no início desse episódio que uma das novidades a partir de hoje é de que teremos o relato de algumas dessas histórias sendo feitas diretamente por representantes das próprias cooperativas homenageadas. Olha só que bacana! Eu recebi uma sugestão também de um amigo ouvinte de estruturar episódios exclusivos sobre gratidão cooperativa, mantendo outros episódios exclusivos sobre temas relevantes do momento. Então essa dica ela está anotada e quem sabe futuramente aí seja possível trazer mais essa novidade para vocês. Eu também peço que você envie para planetacooperativa@gmail.com ações relevantes que a cooperativa onde você trabalha ou participe tenha feito para que possamos divulgá-las nos próximos episódios. Tá combinado? Então, vamos dar sequência à nossa programação com o primeiro destaque de hoje. O primeiro destaque e agradecimento de hoje vai para a Sicredi Pioneira, que fica em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis, aliás, que é a capital nacional do cooperativismo, porque lá surgiu, em 1902, a primeira cooperativa de crédito da América Latina e que é a própria Sicredi Pioneira. No episódio de hoje, nós selecionamos uma das inúmeras ações que essa cooperativa desenvolve junto ao quadro social, e a iniciativa tem a ver com o fator principal para o desenvolvimento de qualquer sociedade e é um dos piores problemas do Brasil, a educação. E a criação de cooperativas escolares foi um dos caminhos escolhidos pela Pioneira para mudar esse cenário, e quem vai falar mais sobre esse assunto para nós hoje é o presidente da cooperativa, o Thiago Luiz Schmidt. Só que antes disso, eu quero agradecer ao Thiago, agradecer também ao ex-presidente Márcio Porte, que em janeiro desse ano assumiu um novo desafio como vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, e agradecer também ao Daniel Hillebrand, que é o gerente de relacionamento, que prestou um apoio fundamental para que pudéssemos trazer a vocês esse relato. Então vamos lá, conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa com o presidente da Sicredi Pioneira, Thiago Luiz Schmidt. Olá!
Aqui na Sicredi Pioneira RS, a nossa inspiração para a criação das cooperativas escolares surgiu a partir da relação que temos com Sunchales, na Argentina, que é a capital nacional do cooperativismo e cidade co-irmã de Nova Petrópolis, a qual carrega o mesmo título aqui no Brasil. A primeira cooperativa escolar foi fundada em novembro de 2010 no Colégio Bom Pastor, aqui em Nova Petrópolis, recebendo o nome de Coebomba. Hoje, a cooperativa possui em torno de 90 associados. São praticamente 38 cooperativas escolares em toda a área de atuação da Sicredi Pioneira, e a mesma envolve em torno de 1.600 estudantes. No Brasil, já existe a informação de que temos em torno de 170 cooperativas escolares. As cooperativas escolares, elas prestam um trabalho muito importante, principalmente em relação a questões como trazer para dentro desse público jovem como funciona a organização de uma cooperativa. Eles recebem inicialmente um curso de 40 horas, onde eles conseguem estudar os princípios e valores do cooperativismo. Logo na sequência, eles mesmos são responsáveis pela organização social da turma, pela definição de um produto, pelos editais de convocação, organização da assembleia, estatuto social e eleição dos gestores. Esse trabalho ele é renovado todos os anos sempre, e os associados das cooperativas também se renovam. Logo depois de organizada toda essa questão, os estudantes passam por outros trabalhos que eles precisam realizar em grupo e que também é muito importante, como a produção e comercialização de seus produtos, a formação do preço de venda, a organização de um fluxo de caixa e principalmente a prestação de contas para os associados da cooperativa. A gente entende que esse é um trabalho muito importante, ainda mais para esse público jovem, porque eles aprendem desde cedo a criar um senso de responsabilidade com as suas tarefas. Um propósito maior ainda que temos em relação às cooperativas escolares é que, felizmente, temos notado o desenvolvimento e o surgimento de novas lideranças que são tão importantes para o desenvolvimento das nossas comunidades, e nos últimos anos há uma carência nesse sentido de pessoas que tenham interesse em tocar projetos da comunidade, como a igreja, um grupo de dança, um CTG, e essas pessoas que passam pelas cooperativas escolares acabam desenvolvendo qualidades e facilidades para que realizem o trabalho nesses grupos. Além disso, é ampliado um senso de responsabilidade coletiva, o senso coletivo desses jovens acaba sendo apurado e também conseguimos criar cidadãos muito mais preocupados com as questões da sociedade. E a principal delas, que é a disseminação do cooperativismo para um público jovem, aberto a novas ideias, aberto a ideias que tragam a melhoria da sociedade, e o melhor de tudo é que esse público jovem acaba levando para dentro de casa todo esse conhecimento que eles têm com o cooperativismo. Um resultado prático e positivo que já temos desse trabalho é a criação do Conselho Jovem aqui na Sicredi Pioneira, constituída por ex-presidentes de cooperativas escolares e que já saíram da escola, já iniciaram a sua vida acadêmica, mas que não querem perder o vínculo com o cooperativismo. Então eles acabam participando da organização de vários eventos do município ou da cooperativa, trazendo essa visão do jovem na sociedade. Era isso que eu tinha para contar para você sobre cooperativas escolares. A gente agradece a oportunidade e sucesso a todos. Um abraço. Realmente um projeto inspirador e que para mim chamou muita atenção sobre o que o Thiago falou a respeito do surgimento de novas lideranças que estão dando sequência em projetos da cidade e da região. Ele até citou o exemplo das igrejas e realmente, se você participa de alguma, deve ter percebido que sempre há pouquíssimos jovens presentes. E o mesmo acontece até em outras entidades, isso não é só em Nova Petrópolis, mas isso é em praticamente todas as cidades do Brasil. Os jovens participando
muito pouco de entidades mais tradicionais, mais antigas, e que elas precisam ter uma continuidade. E a criação de cooperativas escolares realmente é um meio importantíssimo para isso, é fundamental para disseminar o cooperativismo, além disso gerar esse maior senso de responsabilidade coletiva e principalmente, como o Thiago também falou, preparar cidadãos mais preocupados com os problemas sociais. Então fica a nossa gratidão ao Sicredi Pioneira por essa bela iniciativa e que mostra mais uma vez que o cooperativismo tem o poder de transformar o presente e criar um novo futuro. E agora, vamos ao próximo destaque do bloco Gratidão Cooperativa do episódio de hoje. O segundo destaque agradecimento vai para o Cicobi Cred Chapada, que tem aí sua sede na cidade de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, e essa cooperativa também realiza diversas ações sociais, também com foco grande na educação, e uma delas é o Programa de Educação Empreendedora, Cooperativista e Financeira, que é referência nacional, reconhecido inclusive pelo Banco Central do Brasil. E eu quero agradecer ao Marcos Maier, presidente da cooperativa, e que vai contar um pouquinho mais para nós sobre essa importante iniciativa. Olá, amigos do Planeta Cooperativo, aqui é o Marcos Maier, do Conselho de Administração do Cicobi Cred Chapada, Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Obrigado ao Marcos e pelo convite para contar um pouquinho da história do que a gente tem feito aqui no sertão de Minas Gerais. Chapada Gaúcha fica no norte, entre norte e noroeste de Minas Gerais, próximo ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma cidade que foi originada de um assentamento. E nós constituímos aqui em 2009, iniciou um processo, em 2011 iniciamos uma cooperativa financeira filiada ao sistema Cicobi. A cooperativa nossa tem uma característica de atuar numa região extremamente carente, muitos desafios, mas também muitas oportunidades, e com viés de atuação bastante social. Então vou falar um pouquinho de alguns programas nossos que a gente tem desenvolvido aqui e que a gente espera que possa servir também de inspiração, ou que as pessoas possam perceber e entender o quanto é possível uma cooperativa fazer pela sua região. Bom, um dos programas que a gente tem trabalhado bastante aqui, é o Programa de Educação Empreendedora, Cooperativista e Financeira, uma parceria com o Banco Central, Sebrae e Sescop, Sistema OCB, OCENG. Esse programa oferece para os professores da rede pública, estadual e municipal, dos municípios de área de atuação, oferece capacitação em educação empreendedora, capacitação em educação financeira, com foco em gestão de finanças pessoais, e oferece capacitação em cooperativismo, com foco na cooperação como forma de organização e de resolução dos problemas. Acreditamos profundamente que cooperando, que trabalhando junto, a gente consegue se fortalecer e resolver alguns problemas que sozinhos a gente não consegue. Esse programa é oferecido em todas as escolas públicas desses 3 municípios. Só no último ano foram capacitados 500 professores que atuam em 32 escolas públicas de ensino fundamental, ensino médio, escolas municipais e estaduais, sendo um total de 7.000 alunos atendidos pelo programa. Esses alunos criam as cooperativas escolares, cooperativas dos próprios alunos, onde eles definem qual que é o objeto, fazem toda a gestão da cooperativa, a eleição democrática, ou seja, é um laboratório para a vida, laboratório para vivenciar o que se aprende na sala de aula nessas disciplinas. Esse é um programa que tem causado impacto muito positivo nas comunidades, tem causado impacto muito positivo nas famílias, e nós estamos realmente muito felizes com o resultado dele. Bom, aqui é o Marcos Maier, próximo programa social. Se o Marcos achar de bom tom, a gente fala no próximo programa. Um abraço, saudações cooperativistas. Com certeza, Marcos, em episódios futuros poderemos apresentar aí os demais programas que vocês desenvolvem, porque esse é um dos objetivos principais do Planeta Cooperativo. É divulgar notícias boas, ações importantes, transformadoras sobre o cooperativismo, principalmente relacionadas à educação, que é um tema tão precário, um problema tão grande no nosso país, mas que mais uma vez
O cooperativismo mostra e vocês mostram que está em nossas mãos a transformação que queremos e que precisamos. Por isso, fica mais uma vez nosso agradecimento e reconhecimento ao lindo trabalho feito pelo Cicobi Cred Chapada. E agora, vamos ao próximo destaque do bloco Gratidão Cooperativa do episódio de hoje. O terceiro destaque e agradecimento vai para a ViaCred, que é integrante do sistema Sicredi, juntamente com outras 12 cooperativas, e tem sua sede na cidade de Blumenau, com atuação em todo o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E essa cooperativa, em 2002, ela estruturou o Progrid, que é o Programa de Integração e Desenvolvimento de Cooperados e Comunidade, com o objetivo principal de proporcionar conhecimento aos cooperados para que eles se tornassem agentes de transformação das suas vidas. Isso aconteceu de uma forma tão efetiva que o programa alcançou ao longo desse período, olha só, mais de 1,5 milhão de participações, tornando referência no cooperativismo não só pela quantidade de participantes, mas principalmente por terem atingido o propósito principal, que é o de transformar a sociedade de forma efetiva. E com o êxito desse programa, as demais cooperativas do sistema Sicredi também passaram a utilizar para colocar em prática o 5º e o 7º princípio cooperativista, e que no caso da ViaCred, atualmente são mais de 180 opções de eventos presenciais e mais de 50 cursos na plataforma digital, que é o progrid.cop.br. E no episódio futuro, para falar um pouco mais sobre esse programa, nós vamos ter a participação da gerente de organização do quadro social, a Letícia Liane Pazolt, que vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios que esse programa gerou e que vem gerando aos cooperados da cooperativa. Então, fica o nosso agradecimento à ViaCred, nosso reconhecimento por investir num programa social tão importante que certamente contribuiu muito para tornar a cooperativa uma das maiores do país, com mais de 4,7 bilhões de ativos administrados. Só que certamente a maior importância do Progrid não foram esses números, mas sim o progresso social trazido para os mais de 430 mil cooperados das comunidades da área de ação da cooperativa. Estamos chegando ao final desse episódio, eu espero que tenha gostado e que o conteúdo tenha contribuído para você. E se isso aconteceu, fico muito feliz, ficarei ainda mais se compartilhar e marcar pessoas para as quais considero que o tema também possa ser relevante e assim ajudar a criarmos um planeta mais cooperativo. Agradeço muito a sua atenção, o seu tempo, e quero dizer que eu conto contigo para acompanhar o nosso próximo episódio, que trará o 2º hábito das cooperativas vencedoras. Um grande abraço e até lá! Tchau!